Ficha Técnica, os bastidores da nossa produção musical. Produção e apresentação, Márcio Lobato. Salve, salve pessoal! Está entrando no ar o Ficha Técnica, programa que sempre traz um artista ou um técnico falando sobre os bastidores da nossa produção musical. Hoje, estamos recebendo aqui no nosso programa o músico, arranjador, compositor Marcelo Nadruz. Marcelo, seja bem-vindo ao Ficha Técnica. Muito obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui e fazia muito tempo que eu não vinha de novo aqui para a Rádio FM Cultura e estou disponível para a gente fazer uma boa entrevista. Vamos lá então, Marcelo, o prazer é nosso. Eu queria começar te perguntando o que eu sempre pergunto para os nossos convidados aqui. Como é que surgiu o teu interesse pela música, pela área musical, pela área artística? Essa história, eu gosto de contar ela sempre assim, porque ela tem uma influência muito grande do meu pai. O meu pai era um ouvinte assíduo da música erudita, né? Da música, vamos dizer assim, música de concerto. O pai, ele tinha muita predileção assim pela música barroca e pela música clássica, do período clássico ali, Mozart, Beethoven, Haydn, né? E eu tinha 8 anos de idade e o meu pai, ele simplesmente me puxava para perto dele, no tempo da eletrola, né, aquela coisa toda, lá no Menino Deus, para escutar as grandes obras. Então eu era o único dos 3 irmãos que ficava do lado do meu pai para escutar essas obras eruditas, né? Então foi aí que começou, muito provavelmente foi aí que começou meu interesse pela música. Mas é porque, como todo mundo deve saber, que a gente não vai para uma área só porque foi estimulado. Alguma coisa dentro de mim já estava em potencial para que eu me tornasse um músico. E tu começou no violão? Meu primeiro instrumento foi violão. Eu tinha 8 anos de idade, tinha uma professora de violão popular ali no Menino Deus, na Avenida Ganges. E essa professora, ela foi muito importante. Assim, ela descobriu que eu tinha também... Ela percebeu que eu tinha o talento como compositor, porque eu já fazia minhas próprias músicas com essa idade, né? E aí, o violão popular, o violão clássico, ele veio muitos anos depois, né? Mas foi o instrumento que me abriu os horizontes como compositor. Mas essa época, assim, com 8 anos de idade, tu já compunha, já começou a compor cedo, então? Comecei a compor cedo, eu tinha 8 anos e eu tinha uma... Às vezes eu nem tocava as próprias lições que a professora me deixava como tema de casa, aquelas coisas todas. Eu resolvia parar um pouco de estudar aquilo e começava a compor. Tinha ideias que vinham assim, espontâneas, né? Nada muito complexo, né? Eram composições, vamos dizer assim, mais rudimentares, mas tinha já uma tendência para composições de música de concerto. Maravilha. Bom, na tua adolescência tem um fato marcante, né, que foi a tua participação no Raiz de Pedra, né, um dos maiores grupos de música instrumental do Brasil, né? Tu começou cedo ali também, com 17 anos. Tu foi um dos fundadores do Raiz de Pedra. Um dos fundadores. Eu conheci os componentes assim de uma maneira muito espontânea também. O César Aldi, por exemplo, morava no mesmo bairro que eu e a gente se passava, se conversava, se cumprimentava, mas nem se conhecia. São aquelas coisas que acontecem, meio obra do destino, né? O Ciro Trindade também, o baixista que está na Alemanha também, conheci de maneira muito espontânea. Depois entrou o Márcio, o Pedro, né? E aí esse grupo foi muito marcante na minha carreira. Realmente, falar do Raiz de Pedra é um capítulo da minha carreira assim, extremamente importante no sentido de, inclusive, de me aperfeiçoar ainda mais como criador, como compositor, porque eram músicos muito bons, eram músicos muito proeminentes, tinham um grande talento. Então eu tive também esse privilégio de conviver com eles. Fiquei no Raiz de Pedra durante 10 anos. Nós mudamos de estilo, de sonoridade várias vezes, mas nós tínhamos, vamos dizer assim, uma marca registrada, né? E esse grupo foi, de fato, um dos grupos mais importantes do Brasil. Nós andamos pela América Latina também, mas ele foi reconhecido
dentro do estilo, como um dos grupos mais importantes. Com certeza. E nesse período em que tu permaneceu no Raiz de Pedra, vocês gravaram 2 discos, dois LPs, o Trajetória, de 1985, e tu participou ainda do Raiz de Pedra ao vivo, gravado no Teatro São Pedro, em 88. Esse foi os 2 trabalhos que eu gravei com o Raiz de Pedra. O Trajetória era um trabalho bem mais eclético, ele não mostrava tanto do estilo, vamos dizer assim, da banda, que tinha uma estética muito própria, né? Então o Raiz de Pedra, esse primeiro disco foi gravado assim para a gente tentar atingir um público maior, aquela coisa toda. Até o próprio Egberto Gismonti nós conhecemos naquela época ali no teatro da URGS, né? E ele nos comentou sobre o trabalho, ele escutou, e ele que nos deu a dica, vamos dizer assim, olha, eu acho que vocês estão querendo agradar gregos e troianos, eu acho que vocês têm que partir para o estilo de vocês mesmo. Então, já no ao vivo, né, gravação do Marcos Abreu e do Marcelo Esforja, ali já é o Raiz de Pedra puro mesmo, a nossa estética bastante consolidada. É um marco que é um trabalho que ele não foi escrito, ele foi só decorado. Nós criávamos as coisas, nós não escrevíamos na partitura, né? Então nós ensaiávamos muito para tocar aquela música instrumental muito complexa. Foi de fato um trabalho muito, muito promissor. Depois eles foram para a Alemanha e gravaram, se eu não me engano, mais 2 discos, inclusive um deles, né, com o Egberto Gismonti, né? Mas esses 2 discos que tu gravou com a Raiz de Pedra já tem composições tuas? Várias. Tem várias composições. Eu posso dizer que eu tive muita influência na questão estética do grupo. Falo isso com uma certa, assim, certeza, porque de fato eu sempre estava influenciando a questão dos rumos do grupo no sentido de ideias, né? Então isso trouxe, de alguma forma, contribuir de forma muito forte para a questão da estética, né? Maravilha, Marcelo. Vamos escutar um pouquinho de música, então? Vamos lá. Essa tua lista aqui que tu mandou pra gente, o que a gente pode escutar agora? Bom, essa lista que eu mandei aqui para o programa, para ti, Márcia, ela diz respeito a o meu período como compositor puramente de música de concerto. Então eu gostaria de, quem sabe a gente não coloca o octeto de cordas aqui, né, nesse primeiro momento, porque eu acho que é uma obra que ficou bem escrita, bem interessante, e está aqui o primeiro movimento do octeto de cordas. Vamos conferir então. Marcelo Nadruz, octeto de cordas, primeiro movimento.
A gente ouviu aí o primeiro movimento do octeto de cordas, composição do Marcelo Nadruz. Marcelo, em 88 tu saiu do Raiz de Pedra e foi estudar no Uruguai, né? Como é que foi esse período? Eu já tinha essa ideia. Quando o grupo estava na Argentina, o grupo passou por Córdoba, Rosário, Santa Fé, em 86, eu já tinha essa ideia porque eu estava tinha um anseio muito grande de trilhar uma carreira solo, né? Então, e o grupo também já estava com rumores de ir embora para a Europa, né? Então, foi ali que eu conheci um casal de músicos, em 86, na cidade de Santa Fé, onde ele era regente e ela era pianista concertista, né? Eu por coincidência, lá, por alguma coisa do destino, eu fui parar na casa deles lá, e eles acabaram me estimulando a ir para o Uruguai, naquele período mesmo, naquele verão. Eu fui para o Uruguai e acabei conhecendo o Guido Sant'Orsola, que é um grande compositor ítalo-uruguaio, né? E foi meu grande mestre lá, e acabei conhecendo ele. E ali, em 86, foi quando eu comecei a perceber que o meu horizonte de buscas, né, vamos dizer assim, de música de concerto estava se realizando. E conheci esse maestro, o conservatório, a qual ele era o proprietário, né, tudo. E tinha vários professores e tudo, um ensino muito aprofundado, e eu me liguei naquele conservatório. Não comecei a estudar naquele ano, porque ainda tive mais um ano com Raiz de Pedra, né, antes deles irem para a Europa. E a partir dali, no ano seguinte, depois que eles foram para a Europa, em 88, eu comecei a estudar nesse conservatório e acabei ficando 5 anos no Uruguai, estudando composição, regência e todas as outras matérias, né, concernentes à composição. Depois aqui o teu currículo, em 91, tem o curso de regência coral e orquestral com o Roberto Montenegro no Uruguai. Como é que foi esse período também? Foi também. Enquanto eu estava estudando composição e regência no Uruguai, eu conheci esse grande regente chamado Roberto Montenegro, que tinha uma formação integral na Alemanha, né? E hoje é um regente internacional, ele mora na Espanha. É meu amigo até hoje, nós somos amigos. E esse grande regente uruguaio, ele tive essa oportunidade de fazer um curso de regência com ele durante alguns meses, que me deu um suporte muito grande dentro dessa área do movimento das mãos, a questão artística, estética de um regente e tudo mais, comunicação com a orquestra. Ele veio com uma didática completamente diferente que eu nunca tinha visto. Ele aprendeu na Alemanha com o outro grande regente, talvez um dos maiores regentes de toda a história da música de concerto, que era o Tili Vidati, né? E que era romeno, um verdadeiro gênio, assim, e ele tinha essa técnica. Então eu aprendi muito com o regência. O que eu mais aprendi, na verdade, aprofundadamente com o regência foi com o Roberto Montenegro, né? E com o Roberto, tu fizeste o curso de regência coral e orquestral. Tem muita diferença de região coral para região uma orquestra, Marcelo? Tem as suas diferenças, tem sim, tem as suas diferenças, mas uma vez que o regente aprende a técnica da regência, ele pode reger ambos, né?
O mais importante que, na verdade, nem é só o gestual, na verdade, é a capacidade, a comunicação que esse regente tem que ter com os seus músicos, os seus cantores, é que importa. Essa sinergia que ele tem às vezes é mais importante do que propriamente movimentos extravagantes, pirotécnicos no palco, só para dar uma sensação de grandiloquência e artificial, né, na verdade. Então, eu aprendi com o Roberto outras coisas que diziam respeito a essa sinergia com os músicos, né? Então, no momento que se aprende esses movimentos, são várias técnicas, não é só marcação de compasso, tem várias coisas, né? A gente aprende a ter essa sintonia com os músicos os quais tu estás trabalhando, e tu obtém resultados excepcionais e pode reger todas as formações possíveis a partir desse conhecimento. Maravilha. Tu regeu já vários corais, atualmente tu tem alguns corais também que tu trabalha. Vamos relembrar um pouquinho então da tua trajetória como regente de coral. A regência coral ela começou no início da década de 90, quando eu estava voltando do Uruguai aqui para Porto Alegre e comecei a montar grupos vocais, grupos corais. Foi uma experiência muito interessante. Já tive muitos corais diferentes, de corais de empresas. Ainda tenho, né? Ainda trabalho dentro dessa área. A voz humana é uma experiência sempre muito fascinante, né? Porque ela em comparação com o instrumento, é um instrumento que ele muda. Conforme o estado de espírito da pessoa, o timbre pode ser mudado, né? É um grande mistério, né? Então, a experiência coral até hoje é uma experiência que me satisfaz muito. Eu tive muitos coralistas, muitos cantores de tudo que é tipo e tudo, as mais variadas formações, grupos grandes, grupos pequenos. Então eu sou muito grato a essa que a vida me proporcionou também a regência coral. Maravilha, Marcelo. Aqui no teu currículo também tem uma experiência compondo hinos, os hinos dos municípios de Imigrante e Boa Vista do Sul. Como é que surgiu a oportunidade de compor esses hinos, Marcelo? Conta para nós. Isso foi muito interessante. A minha primeira mulher, o meu ex-sogro, ele um dia, lá no interior do município de Imigrante, ele veio falar comigo e disse: tu não queres, como músico, não está interessado em compor o hino do município, que ele ainda não existe? E eu ainda fiquei titubeando, assim, digo, será que vale a pena e toda aquela coisa toda? E no mesmo momento surgiu, paralelamente, uma outra solicitação do hino de Boa Vista do Sul. E eu não sei se é Boa Vista, não, acho que é o hino Boa Vista, né? Boa Vista do Sul. Boa Vista do Sul, isso. Acho que a minha memória não está tão ruim. Então, Boa Vista do Sul e o município de Imigrante. E eu acabei fazendo quase que paralelamente os dois hinos. E fiz assim, sem muita pretensão de ganhar o prêmio ou ser escolhido. E, casualmente, os dois hinos foram classificados ali e a comissão julgadora achou que esses hinos eram os que representavam melhor os respectivos municípios. Em que época foi isso, Marcelo? Puxa vida, isso foi também na década de 90. Aham. Foi também na década de 90. Maravilha. Bom, vamos escutar mais um pouquinho de música. O que é que tu escolhe aqui para nós? Essa obra aqui é bem interessante também, que é um trio para violino, cello e cravo, o primeiro movimento. Vamos conferir então. Trio para violino, cello e cravo, primeiro movimento, composição do Marcelo Nadruz.
A gente ouviu o primeiro movimento do trio para violino, cello e cravo com o Marcelo Nadruz. Marcelo, vamos fazer um intervalo agora? Daqui a pouco a gente volta, vamos falar sobre o teu trabalho com a Banda Municipal de Porto Alegre, vamos falar sobre o teu DVD também, Súbita Conexão, lançado em 2013, que esse ano está completando 10 anos. Então, só uma pausa, em seguida a gente volta.